Meu marido disse que a amante era o segredo para o nosso casamento durar. E confessou isso na frente de todo mundo. E se alguém me contasse essa história, eu jamais acreditaria. Mas aconteceu realmente comigo. Gente, só ouve. Meu marido teve a coragem de dizer na frente da nossa família e dos nossos amigos que arrumou uma amante para salvar o nosso casamento. Segundo ele, foi pensando em nós dois. Ele dizia que queria que o nosso casamento durasse para sempre. Vocês acreditam numa justificativa dessa? Gente, era final de ano e a minha prima chamou toda a família para passar o Réveillon na casa de praia que ela tinha acabado de comprar. Ela estava grávida e ela queria reunir todo mundo para comemorar. Como a gente morava todos perto, praticamente todo mundo se conhecia, os amigos eram todos em comum, inclusive os amigos do meu marido. Naquela época, eu era casada com ele havia 11 anos. 11 anos, gente, e pelo que eu descobri, sendo traída esse tempo todo. Nós arrumamos as malas e a gente foi. No primeiro dia, estava tudo maravilhoso, nós conhecemos a cidade, nós passeamos, curtimos a praia, a casa era muito grande, cheia de quartos, lotada de gente, familiar, amigo, clima perfeito de fim de ano. Meu marido tinha um amigo, e vocês sabem que sempre tem aquele amigo, né? Engraçado que no fim das contas, foi justamente ele quem acabou me fazendo descobrir tudo. Esse amigo era o típico solteirão, sem filtro, sabe? Faz piada sem graça o tempo todo. E chamava meu marido para programas de solteiro, vivia falando das mulheres que ele saía. Era daqueles que nenhuma esposa suporta, sabe? Mas eu nunca fui uma mulher controladora, eu sempre fui de boa. Eu trabalhava, estudava, eu queria construir a minha vida. Eu não tinha tempo para ficar fiscalizando o homem. Eu sempre pensei assim, ó, se tiver que trair, vai trair, tá? Se eu tiver que descobrir, eu vou descobrir. Se tiver que aparecer, aparece. E apareceu. No segundo dia, nós resolvemos fazer um churrasco. As mulheres ficaram na cozinha preparando as comidas, conversando, dando risada. E os homens do lado de fora, mexendo na churrasqueira, tomando cerveja, falando alto, como sempre. Esse amigo começou a contar vantagem. Ele falava de uma mulher que tinha ficado, depois falava de outra que ele tinha pego, depois dos detalhes com a outra. Gente, horrível isso. Meus pais idosos, sabe, ouvindo aquelas conversas sem noção deles. Ele descrevia, assim, com detalhes, com nenhum respeito com os meus pais. Eu sempre pedia pro meu marido não convidar esse cara para nada, mas ele não me escutava, ele convidava. Só que naquele dia, justamente esse amigo acabou sendo a minha solução. Enquanto eu passava atrás dele, eu vi uma bolinha verde na foto do perfil do meu marido no Insta. Na mesma hora eu pensei, ele postou story para os melhores amigos, mas eu não tinha recebido nada. Aquilo deu um estalo na minha cabeça, né, gente? Tipo, peguei meu celular, entrei no perfil, não tinha story nenhum, ou seja, eu não fazia parte da lista dos melhores amigos do meu marido. E eu comecei a passar várias vezes atrás daquele amigo sem noção, só para confirmar se eu tinha visto realmente certo. E era exatamente isso. O story estava lá. Só não estava aparecendo para mim. Naquele momento eu decidi que eu ia esperar uma oportunidade. Ou eu pegava o celular do amigo, ou eu pegava o celular do meu marido. Como eu sabia a senha do meu marido, seria muito mais fácil. Passei o resto do dia observando. Comecei a reparar em coisas que antes eu ignorava, que eu não ligava, sabe? Ele saía para ouvir áudio, respondia mensagem toda hora, levava o celular até o banheiro, enfim, não desgrudava do aparelho nem por um segundo. E eu comecei a lembrar de todas as vezes que ele chegou tarde em casa, coisas que eu não pensava, gente, de verdade. Das desculpas de trabalho, dos compromissos de última hora. Enquanto eu acreditava que ele estava se dedicando à carreira dele, na verdade, era outra coisa. Até que aconteceu. O amigo dele largou o celular em cima da mesa e foi pro banheiro. E eu tentei pegar, mas ele voltou muito rápido e aí Só que aí, pouco tempo depois, quem deu mole foi meu marido. E já tava todo mundo bêbado, conversando, né, dando risadas. E ele largou o celular em cima da mesa e foi no banheiro. Na mesma hora, eu peguei, falei, agora. Peguei o telefone e fui para um dos quartos. Abri o Insta, entrei no perfil dele, cliquei nos stories dos melhores amigos e quando eu abri, meu mundo desabou, né, gente? Era uma foto dele abraçado com outra mulher. Na legenda estava escrito assim, hoje nós fazemos 6 anos juntos.
E ainda tinha uma declaração enorme dizendo que ela era o amor da vida dele. Gente, 6 anos. Ou seja, enquanto eu achava que eu tinha um casamento de 11 anos, ele mantinha outro relacionamento 6 anos. Na hora eu gelei. Eu não enxergava mais nada. Eu saí do quarto igual uma louca, igual uma leoa. Eu cheguei no churrasco, virei a mesa, peguei o celular, esfreguei na cara dele e disse: quem é essa mulher? Todo mundo ficou em choque, gente. Os amigos baixaram a cabeça, porque eles já sabiam. Ninguém falava nada. E foi aí que eu descobri outra humilhação. Todos eles estavam na lista dos melhores amigos. Todos sabiam que eu era traída há 6 anos. Ninguém nunca me contou nada. Claro, né, amigo dele. Enquanto eu gritava, ele tentou inverter a situação. Ele olhou pra mim e disse assim: você tá sendo muito egoísta. E aí eu fiquei sem acreditar e perguntei assim: como assim egoísta? E ele falou com a maior naturalidade do mundo: eu fiz isso pensando em nós. Eu ainda tentei entender e eu ainda perguntei: você tá dizendo que você me traiu para salvar o nosso casamento? É isso que eu tô ouvindo? E ele respondeu sim. Na cabeça dele, para um casamento durar, o homem precisava ter um amante. Segundo ele, a amante era uma válvula de escape. Ele disse que ninguém consegue comer arroz e feijão a vida toda. Sim, vocês ouviram bem. Ele me comparou com arroz e feijão. E ele falou que quando o marido está estressado com a esposa ou com o trabalho, precisa de uma distração. E aí ele completou: ela é só uma diversão. A mulher da minha vida é você. Na frente de todo mundo, gente, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu olhei pra ele e eu respondi assim: você acha mesmo que eu vou continuar casada com um homem que precisa de outra mulher pra conseguir viver comigo? Que eu sou arroz feijão, a outra é uma picanhazinha? Não existe isso. Eu perdi completamente a cabeça. Fui pra cima dele, gente, mas ele apanhou. Todo mundo ficou em choque. Algumas pessoas começaram a filmar, sabe? Os vídeos foram pra internet, pro grupo de família, a vergonha foi enorme. Depois eu descobri outra bomba. A amante não sabia que ele era casado. Eu fui conversar com ela. Contei tudo pra ela. Ela ficou completamente desesperada, chamou os pais, conversei com os pais. Descobri que ele já tinha até pedido autorização pros pais dela pra casar com ela. Foi uma decepção dos dois lados. E depois disso eu me separei e ela também se separou dele. E ele passou meses tentando voltar, implorou, chorou, prometeu mudar. Mas eu disse que eu jamais voltaria para um homem que precisava de outra mulher para continuar casado comigo, que eu era o arroz feijão e a outra era a picanha. Hoje eu tô feliz, refiz minha vida, tô com outra pessoa e ele voltou a morar com os pais. Sim, continua sozinho, até hoje diz que me ama e até hoje não aceita o fato que eu vida que segue, seguir em frente. Agora me fala, você já ouviu uma desculpa mais absurda do que dizer que arrumou uma amante para salvar o próprio casamento? Essa é a minha história. Gente, fala aí o que você acha disso, do arroz feijão, da picanha. Fala pra mim que eu preciso ouvir, e ela também. Eu quero muito ver todos os comentários. Se você tem uma história bem legal para me contar, manda pelas mensagens que eu conto aqui. Me segue se você ainda não me segue. Compartilha e deixa o seu comentário, porque eu amo o comentário de vocês. Deus abençoe, um beijo no coração.